De facto, houve um ofício da Sra. Presidente da Câmara de Odivelas no seguimento de contactos informais, aliás, o ofício faz mesmo referência a esses contactos. Na sequência desse ofício, eu dirigi ofícios às 3 uniões de freguesia, no sentido de se pronunciarem sobre esta questão. E a realidade é que, com ofício, formalmente, não recebemos essa informação. Portanto, acolhendo a preocupação do Sr. Vereador, vou voltar a oficiar as 3 uniões de freguesia para que concretizem a sua posição, baseada nas sessões que fizeram, nas assembleias de freguesia, conforme entenderam, sobre esta matéria, para fecharmos este processo de forma formal e de forma adequada. Proponho que façamos neste momento um breve intervalo para avaliar aqui 2 questões sobre as moções. Antes disso ainda, Sr. Vereador Fernando Costa, faz favor. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, esta moção que acaba de ser apresentada, contrariamente ao que é habitual, a Sra. Vereadora costuma ser muito clara. Esta moção parece-me mistura aí a delegação com a descentralização. Mas como só temos 4 minutos para discussão e como esta moção, de alguma forma, está entroncada com aquilo que a Assembleia Municipal deliberou a semana passada nestas áreas, nós requeremos que esta moção seja adiada para a próxima reunião, até porque ela é longa, é confusa, precisa de ser estudada e confrontada com as moções aprovadas aqui anteriormente pela Câmara e na Assembleia Municipal e, por todas estas razões, requeria, sem prescindir, do adiamento para a próxima reunião. Sr. Vereador, vamos fazer um pequeno intervalo para consultas sobre esta questão e já voltamos a seguir. Próxima reunião. Dito isto, vamos entrar na nossa ordem do dia, em que o ponto 1 é a ata da 27ª reunião. Pergunto se há intervenções sobre esta ata. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. E temos também a ata da 30ª reunião. Intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto 2, proposta 71. Esta proposta tem de ficar na ordem do dia, porque como a Assembleia Municipal não concluiu os seus trabalhos na semana passada e, enfim, espera-se que o faça nesta semana, só na próxima reunião podemos deliberar sobre esta proposta. Portanto, passamos ao ponto 3, proposta 72, para... Muito bem, tínhamos falado na alteração da ordem do dia para passar para este momento, antes de outras discussões, o ponto 17, proposta 70. Penso que houve contactos entre as bancadas no sentido de algumas alterações à proposta. Não sei se alguém as esquece de explicitar. Sr. Vice-Presidente, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é para dizer o seguinte, da parte da bancada da CDU não haverá dificuldade em votar esta moção, aliás, ela corresponde a uma proposta que está em reunião de Câmara, portanto não levanta, obviamente, problema nenhum, mas no que tem a ver com um dos considerandos, e nomeadamente com o primeiro parágrafo, parece-nos absolutamente essencial que seja alterado a respectiva redação, onde se diz que esta obra, estamos a falar das 2 infraestruturas de saúde, é da exclusiva responsabilidade da gestão do Partido Socialista na Câmara Municipal. Hoje nós propomos que seja retirada esta expressão e que seja substituída por uma outra que diz basicamente o seguinte: obra só possível pela ação da Câmara Municipal no anterior e no atual mandato. Sr. Vereador Ricardo Lima, faz favor. Sr. Presidente, os vereadores do Partido Socialista concordam com esta alteração ao primeiro ponto da moção e por isso estamos disponíveis para votar assim. Muito obrigado. Vamos então votar esta moção. É a proposta 70, moção apresentada pelo Partido Socialista, com as alterações que foram aqui explicitadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Agora sim, passamos ao ponto 3, proposta 72, para uma proposta para aprovar a promoção, divulgação e realização do evento Louros em Congresso. Tive a oportunidade de falar com as várias bancadas sobre esta iniciativa e, numa breve síntese, o que se pretende é termos uma iniciativa que contribua para um debate aprofundado
em relação ao desenvolvimento futuro do Conselho, uma iniciativa que corresponda a debate e a estudo de várias propostas e ideias no que tem a ver com os vetores principais de desenvolvimento do Conselho, uma iniciativa que se pretende ser amplamente participada, não só pelas forças políticas, pelas coletividades, pelas forças vivas do Conselho, pelos empresários, por especialistas nas várias áreas neste Conselho, mas também que possa mobilizar saberes técnicos, científicos e outros de personalidades ou instituições de fora do Conselho e que possam, em conjunto connosco, dar um contributo para a definição de orientações, de vetores estratégicos para um futuro plano estratégico do desenvolvimento do Conselho. É uma iniciativa que se pretende tenha um forte envolvimento da estrutura municipal, com a participação dos nossos técnicos, com os seus saberes, com o seu conhecimento profundo do terreno, dos problemas e também, em muitos casos, das soluções, e com o envolvimento da estrutura municipal nesta matéria. É uma iniciativa que se pretende tenha um conselho consultivo constituído por muitas pessoas, desde autarcas, artistas, técnicos, cientistas, quer sejam ligados ao Conselho ou outros com contributos válidos e relevantes para poder dar neste debate e que será organizada na parte mais executiva por um Conselho Executivo na dependência do Presidente da Câmara e com funcionários e técnicos municipais nas várias áreas envolvidas neste projeto. Talvez para concretizar um pouco melhor, pudéssemos definir bem este Congresso dizendo o que ele não é. Este Congresso não é para fazer o balanço de mandatos anteriores. É um Congresso para perspectivar o futuro. Este Congresso também não é um pré-debate de quaisquer eleições, designadamente das próximas eleições legislativas. É um debate, uma iniciativa para aprofundar o desenvolvimento local do nosso Conselho, com a expressão de opiniões diversas, com certeza, mas não com um programa e um objetivo de introduzir aqui qualquer concepção de fazer desta iniciativa, Louros em Congresso, uma iniciativa com interferência noutros debates que a nível nacional se vão travar. E este Congresso também não pretende ser, se me permitem a expressão um pouco carnavalesca, um samba de uma nota só. Pretende ser um congresso onde há diversidade de opiniões e onde dessa diversidade nós depois possamos encontrar linhas de orientação importantes e que sejam fundamentadas e com a riqueza necessária. Portanto, trata-se de uma iniciativa que se pretende se designe Louros em Congresso, que terá uma apresentação no próximo dia 12, para a qual desde já estão convidados e depois naturalmente receberão um convite formal todos os senhores vereadores, que não têm que ser convidados, fazem parte do órgão, naturalmente, mas toda a estrutura municipal, com um debate, com uma iniciativa no dia 19 de março, que se pretende tenha a participação de autarcas ou ex-autarcas de diversos quadrantes para debater a situação e o futuro do poder local, portanto, numa perspectiva de controvérsia, de diferentes aproximações a este problema e que seja também o lançamento depois de uma série de iniciativas que no plano das nossas competências, das nossas atribuições municipais, se consubstanciem nesses temas que estão distribuídos na informação que foi enviada a todos os senhores vereadores, que terão que ser desdobrados nas áreas que mais interesse têm para o município. Penso que pode ser uma iniciativa que nos traga contributos muito importantes para a reflexão de todos, dos que têm pelouros, dos que não têm pelouros, dos técnicos municipais, dos dirigentes, de todas as pessoas que pretendem intervir na vida pública do nosso Conselho, que pode trazer contributos muito importantes e trazer-nos pistas e ideias que poderão traduzir-se num plano estratégico que adiante teremos que preparar, que seja uma boa base de trabalho e de orientação para o nosso trabalho nos próximos anos. É esta, em síntese, a ideia para esta iniciativa, que eu penso que terá uma grande importância no nosso trabalho presente e no nosso trabalho futuro. Sr. Vereador Fernando Costa. Sr. Presidente, senhores vereadores,
Nós não tivemos muito tempo para analisar com profundidade esta proposta. De qualquer forma, parece-nos uma proposta com mérito. E depois de ouvir o Sr. Presidente, o enquadramento que fez da proposta de Louros em Congresso, eu quase que preferia outro termo. Louros no seu Congresso Municipal, no seu centro de congressos municipal, em vez de ser no Pavilhão Paz e Amizade, que eu gosto muito. Mas espero que destas conclusões nasça a ideia de que Louros tenha um centro de exposições, um centro de congressos. E estamos de acordo com algumas observações, e para nós são importantíssimas. Parece-nos que o tempo de discussão que é demasiado lato, do dia de março a 28 de junho, é muito tempo. E pode-se perder o fio da meada, pode-se perder a mobilização. Deixo aqui esta observação. Se fosse possível, sem querer pôr esta questão como uma questão essencial, se fosse possível encurtar, tanto melhor. Segunda nota é que deste Congresso, desta discussão, seja o mais despartidarizada e seja, sobretudo, o Congresso de Louros, das suas freguesias, dos seus centros populacionais, da discussão dos grandes vetores económicos e sociais de Louros. Louros é um dos concelhos mais diferentes, com maior diversidade no país, desde as zonas mais ricas às zonas mais pobres, às zonas citadinas de alta densidade, às zonas urbanas, às zonas rurais, ainda bastante bonitas e bastante preservadas. Gostaríamos que neste Congresso fosse, de facto, um Congresso onde todos participassem. E gostaria que o PSD e o Partido Socialista se envolvessem, e todos os partidos da Assembleia Municipal se envolvessem com vontade neste Congresso e também sem grandes desequilíbrios na participação do Congresso. Nós vemos aqui uma comissão executiva, achamos muito bem, não pode haver um Congresso com esta dimensão e com estes temas sem uma comissão executiva. Presidida, naturalmente, na minha opinião, pelo Sr. Presidente, como aqui não se diz, mas passo a dizer. E com os técnicos, mas faço a proposta que também, além do Sr. Presidente, houvesse um vereador de cada partido que está na Câmara. Ou seja, o Sr. Presidente, mais um vereador da CDU, mais um vereador do Partido Socialista e um vereador do PSD. Aliás, sempre com o Sr. Presidente a ter o direito de veto, de desempate e de veto, desempate, com o direito de voto construtivo. Acho que é mais bonito chamar-lhe voto construtivo ou voto positivo. Para nós, essa é uma questão bastante importante. Por outro lado, estou certo que se devem de chamar pessoas das várias áreas que primem pelo seu conhecimento e não pela filiação partidária e que, apesar de estarmos em ano de eleições e muito próximos das eleições legislativas, dentro daquilo que é possível e razoável, que isto seja um congresso de Louros e dos seus problemas, de Louros e dos seus desafios, e que não seja um congresso puramente de campanha eleitoral. Louros, tudo quanto sei, não tem um plano estratégico. Podia haver aqui uma metodologia diferente da que está aqui enunciada, que era haver uma equipe multidisciplinar que fizesse a antevisão, um pré-programa de um plano estratégico, que depois este Congresso discutiria, completaria. Penso que aqui é enunciado o caminho contrário. Primeiro o Congresso, para depois haver plano estratégico. São dois caminhos possíveis. Eu, pessoalmente, preferia o outro.
Mas nada tenho contra esta metodologia. E por isso, apraz-me, por um lado, registar, e porque estamos, a nossa bancada, preocupados com o Conselho, com os problemas do Conselho, que desejaríamos muito que fosse um congresso muito construtivo, muito positivo, muito despartidarizado, que fosse melhor que as reuniões da discussão do PDM, que fossem tão proveitosas como aquele debate que houve ali sobre os transportes na escola, ajudem-me, onde estiveram grandes especialistas sobre os transportes e mobilidade, mas que depois parece-me que ficou por ali. Já agora gostaria que neste Congresso, e é a altura, de que o problema do metro até Loures se discuta, que se discutam as questões dos transportes, nomeadamente da linha do Oeste ligar a Loures e a Sacavém. Lisboa está neste momento a querer absorver e a adquirir a concessão dos transportes do metro e da Carris. Acho que é tempo do município de Loures chegar-se à frente e dizer a Lisboa que os transportes em Lisboa não são só de Lisboa. É tempo também de Loures dizer que o aeroporto não é só de Lisboa, e antes de ser de Lisboa era da Portela, e que Portela é uma freguesia deste concelho, e que do aeroporto 1/4 está no concelho de Loures, e que se houver taxas para turistas, também Loures não deve ficar fora desse processo, porque Loures suporta os ónus, suporta os ónus do aeroporto. Ora, se suporta os ónus administrativos, nomeadamente Camarata, Apelação, Unhos, também devia, e suporta um ónus terrível, que é receber parte das águas lá embaixo em Sacavém e que faz inundar quando chove um bocadinho mais. É tempo de Loures também ter as vantagens e as contrapartidas do aeroporto. Não por qualquer bairrismo, não porque o aeroporto de Loures também está em Loures. Loures Portela. Julgo que os outros temas, como as auges, julgo que os temas devem de vir ao Congresso e as questões autárquicas para que, de facto, saiam conclusões e que depois de junho, mais rapidamente que as conclusões do PDM, que se tirem conclusões, que se passe ao plano estratégico e, sobretudo, a uma outra coisa muito importante, é que se passe à ação na concretização das conclusões do nosso Congresso de Loures, e que eu gostaria muito de ver o Sr. Vereador Ricardo de Leão a dirigir um painel, porque não? O Sr. Vereador João, um painel de debate. E todos, naturalmente, os seus vereadores da CDU, e os seus membros da Assembleia Municipal, os líderes parlamentares da Assembleia Municipal. São estes os nossos votos, com uma grande preocupação. Mas, por outro lado, também com a convicção, pelo espírito que o Sr. Presidente aqui anunciou, que vai ser, de facto, Loures em Congresso, e não apenas um Congresso em Loures. Disse, Sr. Presidente, nós vamos sintetizar esta intervenção para servir de declaração e declaração de voto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sra. Vereadora Sónia Paixão. Sr. Presidente, também não podemos deixar de felicitar o Sr. Presidente por a proposta que hoje aqui nos apresenta, proposta que nesta altura não carecia de ser submetida à deliberação do órgão e, portanto, enaltecer o facto de estar a partilhar connosco. Algumas das sugestões que foram apresentadas pelo Sr. Vereador Fernando Costa são também sugestões que a bancada do Partido Socialista iria apresentar ou pedir ao Sr. Presidente para clarificar, uma vez que, quando apresenta o Conselho Consultivo e diz constituído por autarcas, não está aqui explicitamente referido que é a representatividade nos órgãos Câmara e Assembleia Municipal. Portanto, corroboramos a proposta do Sr. Vereador Fernando Costa. Creio que dava
dava naturalmente outra amplitude a este Congresso e indo ao encontro daquilo que foram os pressupostos da sua organização, como o Sr. Presidente teve a oportunidade de dizer. Creio que, quando refere num dos parágrafos envolver a estrutura municipal, será certamente a estrutura técnica e também a estrutura política e, portanto, num destes órgãos, ou no consultivo ou no executivo, provavelmente no consultivo é onde refere a questão dos autarcas, poderíamos ter presença. Depois, só uma questão relativamente a esta organização dos congressos, do Congresso. É referido que haverá vários momentos espalhados pelo Conselho. Se já estão mais ou menos identificados ou quantificados quantos, e se, relativamente ao custo deste projeto, se o Sr. Presidente já tem uma ordem de grandeza relativamente ao mesmo, uma vez que, dada a dimensão que pretendemos deste Congresso e dos meios, provavelmente, que serão alocados ao mesmo, estaremos a falar de, para além de recursos do próprio município, de aquisição de alguns outros. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Respondendo a algumas questões, primeiro, em relação ao tempo em que se realiza esta iniciativa Louros em Congresso. O Sr. Vereador Fernando Costa referiu o facto de ela se prolongar por cerca de 3 meses, mais coisa, menos coisa. Ora, a ideia não é fazer apenas um congresso no sentido mais comum destas iniciativas, isto é, um dia, ou 2 dias, ou 3 dias, em que toda a gente se junta e resumindo a isso, a iniciativa. No final, como verão, aliás, queria chamar a atenção de que as datas estão erradas na sessão de encerramento, será 26 e 27, portanto a ideia é ser uma sexta e um sábado, e não um sábado e um domingo, porque isso parece ser mais adequado para uma iniciativa, esta sim, de encerramento, desse tipo. Já estou a reduzir um dia. Mas o que vale aqui, diria até, mais do que essa iniciativa final, é todo o processo. A ideia que estamos a trabalhar é de poder atribuir, tanto quanto isso for possível, na programação das iniciativas de cada área de trabalho e com a estrutura municipal, poder tematizar as semanas. Isto é, vamos ter que discutir a educação, por exemplo. Portanto, procuraremos ter uma semana em que concentramos as iniciativas e os debates sobre educação. Vamos ter que ter alguma reflexão sobre as auges, já foram referidas pelo vereador pelo vereador Fernando Costa. Portanto, terá de haver um momento em que essa questão está particularmente em foco nesta iniciativa. Portanto, ao contrário do que foi dito, nós teremos de procurar concentrar tematicamente as iniciativas, sem prejuízo de haver uma ou outra que possa sair fora dessa tematização, consagrando cada semana, preferencialmente, a um tema forte, onde se incluem as iniciativas sobre esse tema. Portanto, é um pouco esta a ideia, para obviar um pouco a que isto seja uma sucessão de iniciativas que são desgarradas umas das outras. Mas pode haver, naturalmente, coisas que saem fora desse calendário pela sua importância ou porque o momento para se realizarem não é o mais apropriado nessa semana. Nós, já disse aqui e vou voltar a dizer, este Congresso não é para ser partidarizado, como foi aqui dito, nem no sentido de uma iniciativa que é municipal poder ser utilizada em qualquer tipo de combate político, que é totalmente legítimo, mas tem outros espaços para ser feito, mas também, vamos lá ver e falar com toda a frontalidade, não é para agora termos uma reunião de Câmara em cada momento em que temos de tomar uma decisão sobre a organização desta iniciativa. Isso também não é viável, porque paralisa tudo. Portanto, o que é que se propõe aqui? Que a inclusão dos partidos políticos, a par de outras personalidades, de empresários, de técnicos, de professores universitários em cada área, seja feita no Conselho Consultivo. Porque a Comissão Executiva é uma comissão de técnicos municipais que operacionaliza o andamento de uma iniciativa
como é evidente, tem as suas exigências de organização e precisa de ter um núcleo que seja um pouco o motor organizativo. Portanto, não faz grande sentido ter ali agora um vereador de cada força política em permanência. Quer dizer, não é bem essa a ideia. No Conselho Consultivo, sim. E aí é que eu pedia a todos os partidos que se fizessem representar, eu vou dizer assim, ao mais alto nível, ao nível que entenderem, não é? Mas que seja uma participação o mais politicamente qualificada possível. O mais politicamente qualificada possível. E julgo que assim conseguiremos, porque teremos depois de encontrar os espaços para que o Conselho Consultivo o seja, de facto, não é? Não pode ser só um conselho de nome, tem que ter momentos em que pode avaliar, participar em debates, estar envolvido nesta ou naquela iniciativa e procuraremos assim ter o máximo de abrangência possível. Também não se pretende chegar ao final e fazer uma votação de um grande documento em que uns estejam contra, outros estejam a favor. Não é bem essa a ideia. O que nós teremos no final será com certeza um conjunto de sínteses nas várias áreas que nos dão as bases para depois desenvolver o tal plano estratégico. Portanto, não se trata aqui de tirar conclusões a favor de A ou B ou contra C ou D. E não é esse o espírito. Quanto ao orçamento, poderá haver alguns custos, mas serão marginais. Trata-se de organizar isto assente na estrutura municipal, nos espaços municipais ou outros, como temos utilizado nas várias freguesias. Enfim, pode haver algum custo na montagem das iniciativas, mas também não se está a prever fazer nenhuma iniciativa que tenha uma tal logística que nos empurre para custos que sejam fora do que já está programado na atividade municipal. Quanto à programação por freguesias, não está ainda definida, mas está definido o objetivo. Isto é, tem de haver iniciativas em todas as freguesias abertas à população. No fundo, vamos ter neste Congresso, neste Louros em Congresso, um momento de participação pública que temos tido em cada semestre. Este vai ser o deste semestre. E teremos que procurar cruzar os temas com as freguesias. Isto é, procurar que em cada freguesia se debata ou se aborde um tema que tenha mais a ver com a sua realidade. Onde isso for possível, penso que é desejável. Não faz sentido ir debater a questão das auges numa freguesia que não tenha ou quase não tenha esse problema. Faz sentido é debatê-la numa freguesia onde esse problema seja mais sentido. Pronto, é esta a ideia. Eu propunha que depois conversássemos sobre a participação no tal Conselho Consultivo e que eu fosse dando periodicamente o ponto de situação do que já está programado à reunião de Câmara ou aos senhores vereadores e os seus gabinetes, se assim entenderem, como entenderem melhor, para que possam ir acompanhando e participando nestas iniciativas. E também devem os senhores vereadores estar completamente à vontade para fazer sugestões por exemplo, de técnicos académicos que possa ter interesse envolvendo de alguma maneira, pode não ser para palestrantes, mas para virem assistir a um debate, para dar um contributo, enfim, depois teremos que ver melhor essa questão. Queria também dizer que, em relação às preocupações do Sr. Vereador Fernando Costa, vamos lá ver, há aqui um momento mais político, que é o tal debate sobre o poder local. Portanto, quando nós pretendemos que, e já tenho até uma confirmação, mas não vou adiantar já, quando tivermos mais nomes depois direi, que haja um debate sobre o estado atual do poder local, que é um pouco o momento zero do Congresso. E a partir daí vamos debater a nossa realidade em várias áreas. Mas será um momento político com diversidade de opiniões, como se pretende, para todos poderem sentir-se representados. Este Congresso é, no fundo, uma iniciativa que terá como consigna a ideia de fazer hoje o que é para amanhã. Fazer hoje aquilo que precisamos ter feito para termos um amanhã melhor. E é essa a filosofia que gostávamos que fosse introduzida no desenvolvimento deste Congresso e que penso que é o que corresponde às nossas necessidades. E é evidente que se em algum momento nos afastarmos nos afastássemos, isso não vai acontecer, e o Congresso se transformasse numa outra coisa qualquer, isso não beneficiaria nem o município, nem quem está a dirigir o município, e, portanto, essa intenção está completamente afastada.
Sr. Vereador Fernando Costa, ainda quer intervir? Para não aprofundar muito a discussão e concordando em grande parte com aquilo que o Sr. Presidente acaba de dizer, nós, no entanto, achamos que um congresso com esta dimensão, com estas reuniões, com esta temática, com este número de participantes, precisa de uma comissão executiva. Porque não vai a Câmara ter que reunir de 15 em 15 dias e decidir as questões que dizem respeito ao Congresso. Essas questões têm que ser decididas em cima da hora, no terreno. Não é que eu não tenha toda a confiança no Sr. Presidente. Claro que tenho. E se lá estivesse o João Nunes só com o Sr. Presidente, mais confiança eu tinha. Mas eu acho que fazia sentido, para eliminar quaisquer tipo de dúvidas, que a Comissão Executiva tivesse um vereador de cada partido. Não vamos votar isso hoje, vamos deixar isso para a discussão oportuna, momento oportuno, até para um diálogo com os partidos, mas para mim, esta questão, para nós, esta questão não é essencial, mas é muito importante, ou se quiserem, muitíssimo importante. Muito obrigado. Vereador Ricardo Leão, faz favor. Presidente, vamos ver, há aqui duas situações que é esta. Uma, nós não vale a pena estarmos a falar à volta do assunto, ou seja, o que eu quero dizer com isto é o seguinte. Os anjinhos estão no céu e usam asinhas. Aqui na Terra não vejo nenhum anjinho com asinhas. Portanto, os anjinhos estão todos no céu. Vamos centrar as coisas dessa perspectiva. E todos nós, em termos de ingenuidades políticas, bom, acho que o Sr. Presidente Bernardino nem eu considero ingenuamente político, não é nenhum ingênuo político, nem o vereador Fernando Costa. O vereador Fernando até, e bem, aproveitou este espaço, tendo aqui a TVL, já fez a sua primeira intervenção, ou seja, o que vai ser, digamos, a sua ação, fez bem, portanto, já demonstrou que não é ingênuo político, já aproveitou na primeira intervenção que fez o que é que quer deste Congresso, e fez bem, dou-lhe os meus parabéns. A questão que se coloca aqui é esta. Não vale a pena dizermos, bom, nós é verdade, temos uma campanha, temos umas eleições legislativas em setembro, ou em outubro. Isto não aparece, não caiu do céu, eu percebo. Mas vamos falar o português correto. Isto não caiu do céu. Caiu agora porquê? Mas está no seu direito. E a vereadora Sónia Paixão, a minha camarada Sónia Paixão, disse bem. O Sr. Presidente teve bem ao trazer isto à Câmara. Podia não ter trazido. É uma ação da Câmara que o Presidente da Câmara tem toda a legitimidade e a autonomia de poder fazer. Quis dar maior amplitude e trazê-la à Câmara. Bom, permite-me então ter esta intervenção aqui. Não é ingênuo ser agora. O que eu não percebi é que, das palavras do Presidente da Câmara, eu percebi, depois veio o vereador Fernando Costa e já não consegui perceber, a amplitude que se pretende deste Congresso. Se é para discutir assuntos locais, que eu, da intervenção que vi do Sr. Presidente da Câmara, queria centralizar este Congresso mais numa perspectiva de assuntos nacionais, trazendo pessoas de renome do ponto de vista nacional em diversas áreas, para debater do ponto de vista nacional. Não foi, das palavras do Sr. Presidente da Câmara, depois, com o vereador Fernando Costa, é que não percebi se era também, se o Congresso era mais do ponto de vista local, se era para discutir do ponto de vista nacional. É que se for do ponto de vista local, o Partido Socialista tem uma opinião de Loures. Do ponto de vista nacional, terá obviamente outra posição. Isto porquê? O vereador Fernando Costa colocou aqui uma questão que eu acho que é pertinente, que é o Conselho Executivo ter lá um representante de cada partido político. Mas se a não colocar hoje aqui, já não tem mais nenhum espaço para poder colocar. Portanto, quando disse agora, e depois logo se discute mais tarde, se a proposta é para ser uma proposta formal, como eu percebi que é para ser debatida hoje, é para ser discutida hoje. Ou seja, quando está a votar nesta proposta, eu também quero saber se estou a votar ou não na proposta que o Sr. vereador Fernando Costa fez aqui hoje, porque amanhã já não vai haver mais nenhum espaço para se poder pronunciar sobre esta matéria. A primeira questão. O Sr. Presidente da Câmara tem uma proposta formal do Sr. vereador Fernando Costa para incluir na Comissão Executiva um membro de cada partido. O Sr. Presidente da Câmara não concorda,
ou concorda com essa ideia. Não é para amanhã, é hoje. Hoje é que estamos a discutir o assunto. O Presidente da Câmara tem que dizer se concorda com a proposta do Sr. Vereador Fernando Costa ou se não concorda com ela. É a primeira questão, antes de passarmos, obviamente, a uma votação responsável deste ponto. Em seguida, a autonomia que reside no Sr. Presidente da Câmara é total. É total. Como também, não sei se a coligação também funciona para aqui ou não. Isso não tem nada a ver com isso, mas pelo visto acho que não funciona para aqui. Mas é total. O que eu deixei de perceber foi, se é do ponto de vista nacional que se quer fazer um conjunto de ações, ora, a primeira intervenção do Sr. Presidente da Câmara, eu percebi, e da leitura que vi, percebi. Depois do que o vereador Fernando Costa disse, é que já não percebi, e era isso que gostava que o Sr. Presidente da Câmara então explicasse, se este Congresso, se esta ação, se centra mais do ponto de vista local ou se centra mais do ponto de vista nacional. Que acho que era importante também termos essa certeza. E depois tem a ver aqui com outra matéria que acho que é importante. Eu acho bem que se faça, do ponto de vista político, é uma boa tirada, desculpem o termo do Sr. Presidente da Câmara, acho muito bem. Agora, não há ingênuos. E o rótulo de ingênuo, a mim, não me coloco. E, portanto, acho muito bem que o faça. Outros já o fizeram, acho bem, ter devido informação no próprio António Costa, que é a agenda para a década. Acho importante, portanto, não sei se beberam informação do próprio António Costa, mas é importante, é a agenda para a década. As novas fronteiras, acho bem que bebam informação do próprio PS. E, portanto, bebendo essa informação do PS, e como o vereador Fernando Costa aqui fez um convite no passado, eu até em jeito de preparação deste Congresso, convido todos os presentes a estarem presentes deste sábado a 8 no encontro dos autarcas socialistas em Santarém. Portanto, convido-vos a todos a estarem lá presentes, porque pode ser uma boa preparação para este Congresso da Câmara. Fica o convite feito. Muito obrigado, senhores vereadores. Eu queria clarificar, há pouco já o tinha feito, que entendo que não é de todo adequado que tenhamos na Comissão Executiva, que é uma comissão técnica de organização do Congresso, ter representação dos partidos todos. Não é por nenhuma desconfiança em relação aos partidos, é porque isso não é operacional, não é adequado e não deve ser feito assim. E, para além do mais, disse aqui o Sr. Vereador Ricardo Leão, e eu vou-me como é que se diz? Vou reconhecer-me nas suas palavras. O Presidente da Câmara não está diminuído. Portanto, estão aqui bem claras as intenções desta iniciativa. Não é uma iniciativa para debater problemas nacionais. É para debater problemas do Conselho, que naturalmente alguns têm a ver com questões nacionais. É evidente que não estamos aqui em nenhuma ilha completamente estanque. Portanto, agora, não vamos com a perspectiva de trazer para aqui o debate político nacional, que naturalmente a partir de determinada altura vai existir. E os senhores vereadores aguardem que, com o desenvolvimento da programação, vão verificar que é isso que vai acontecer. Portanto, eu entendo, e é essa a proposta que está aqui, que é no Conselho Consultivo que deve estar a representação política. Sem prejuízo da par e passo, eu próprio vos irei dar informação sobre o que vai sendo programado e aceitando e acolhendo as sugestões para serem analisadas na Comissão Executiva e podermos organizar estes trabalhos. É essa a nossa intenção e julgo que está amplamente transparente. E, portanto, não queria acrescentar mais, porque penso que seria repetir princípios e compromissos que já assumi aqui neste debate. Sr. Vereador Ricardo Leão. Agradeço a explicação que teve, que agora percebi o teor que havia, mas agora a pergunta que faço é esta, para podermos votar. Se o Sr. Vereador Fernando Costa retira a proposta que fez, ou se mantém a proposta que fez. Sr. Vereador, nós vamos votar uma proposta de deliberação onde essa questão não está formalmente incluída. Está no anexo informativo que pretendeu desenvolver um pouco uma proposta que era mais sintética. Aquela era a opinião do vereador Fernando Costa, tanto quanto percebi.
Não me parece que deva haver alteração no figurino que estamos a seguir. O que vamos votar é a proposta de deliberação que foi apresentada com o complemento informativo que está no anexo que também foi distribuído. Mais nada. Sr. Vereador Ricardo Leão. Agora estamos numa questão de interpretação do que é que foi a vontade do Sr. Vereador Fernando Costa. A minha interpretação foi de que foi uma proposta no sentido de incluir na comissão técnica, do qual, também digo, da comissão executiva, se o Vereador Fernando Costa avançar com a proposta formal, o PS acompanha essa proposta. Se continuar com essa proposta, é uma coisa. Se não continuar com essa proposta, o PS faz aquilo que estava preparado para fazer. Portanto, houve aqui, pelo menos, eu interpretei que o Vereador Fernando Costa fez uma proposta de alteração à proposta da Câmara. Agora, sou eu que estou mal, sou eu que interpretei mal, o Sr. Vereador Fernando Costa poderá dizer melhor. Sr. Vereador, tal proposta não tem cabimento formal neste momento, porque o documento que está à votação não comporta essa explicitação que vem numa informação anexa. Portanto, entendo que foi uma sugestão que o Sr. Vereador Fernando Costa deu politicamente, mas é uma proposta que não tem cabimento na votação que vamos fazer agora. Portanto, peço que nos cinjamos ao documento que está em cima da mesa e que tem um anexo, mas o anexo nós não vamos votá-lo, é apenas um acrescente informativo. Peço que não penalizem a vontade de dar a máxima informação possível com a complicação daquilo que é o essencial que temos que aqui deliberar. Porque senão aquilo que se procurou traduzir numa abertura ao debate a todos transforma-se na complicação da iniciativa. E como aqui já foi dito, o Presidente da Câmara podia ter desenvolvido esta iniciativa e ia informando os senhores vereadores e a Câmara dos seus desenvolvimentos. Não foi esse o caminho que se entendeu. Agora também temos que ter aqui um bocadinho de bom senso para não transformar uma coisa que eu penso que é útil e positiva num embaraço para a organização da iniciativa que depois não vai resultar bem. Sr. Vereador Fernando Costa. Sr. Presidente, Sr. Vereador Ricardo Leão e restantes vereadores, eu acho que valeu a pena levantar esta questão. Não tinha a intenção de formalizar nenhuma proposta desde o início. Deixei claro que nos parece a melhor opção. E parece-nos a melhor opção de ter os representantes todos na Comissão Executiva, na medida que eu entendo que a Comissão Executiva tem duas áreas. Tem as áreas burocráticas e desenvolvimento do processo, que será o Sr. Presidente e os técnicos da Câmara, e tem a Comissão Executiva também aqui alguma importância, ou então tem a Câmara, que é a parte programática, a subdivisão destes temas, a partir do momento em que a Câmara aprova. Julgo que até as personalidades nacionais a convidar. Ora, nós julgamos que a representação nessa Comissão Executiva era a melhor via. O Sr. Presidente põe uma questão, não deixa de ser pertinente. Há uma proposta inicial e há um anexo. Não se vai discutir a proposta, a base inicial, é isso que se vai discutir, não se vai discutir o anexo. O anexo é algo a distrito e a desenvolver. Nós não vamos apresentar a proposta formal para ser aqui votada, neste momento, mas ficou bem clara a nossa posição nas questões essenciais de decisões do que vai ser este Congresso, da sua programação, da linha dorsal do Congresso, que todos os partidos sejam ou participem, ou sejam pelo menos ouvidos, para que ao meio do campeonato não entremos em divergências. E, portanto, dou o assunto por encerrado e louvo-me nas palavras do Sr. Presidente. Uma coisa é o documento inicial, a proposta inicial, e outra coisa é o anexo. O anexo não é para discutir hoje, não é para aprovar hoje, o que não quer dizer que não se discuta amanhã ou depois. E penso que quem traz este assunto à Câmara, e a partir do momento que este assunto passa a ser de uma deliberação da Câmara, e por aquilo que vejo unânime, mal seria que depois não nos entendêssemos. Se nos entendemos sobre o essencial, também nos vamos entender sobre os anexos. Terminei. E obrigado, Sr. Vereador Ricardo Leão, pelo contributo que deu. Deixe-me só aqui uma nota, o Sr. Presidente já disse o essencial. Mas nós somos o 5º Conselho Nacional.
Eu continuo a orientar-me pelos censos de 2011. Antes, eu continuo a sentir que neste Conselho a Expo e aquela parte que Lisboa nos levou à má fila, até com culpas do meu partido, que ainda pertence animicamente a Loures. E, portanto, ainda somos o 5º Conselho. Preocupa mais é que Cascais ultrapassou-nos por ter um crescimento numa década de 10% de população, enquanto que numa década Loures só cresceu 3%. Bom, à frente, é impossível discutir os grandes temas de Loures sem discutir os temas nacionais. E também mal seria que discutíssemos aqui em Loures os temas nacionais sem discutir os temas do Conselho. E se é Loures em Congresso, Loures é muito maior do que os 168 km². E Loures é muito mais do que os 198 mil habitantes. Este Loures é um grande concelho. Os grandes temas nacionais e locais têm que vir ao Congresso. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador, vamos lá então falar claramente sobre isto. É que eu não tenho a perspectiva de ter competências diminuídas na direção dos serviços. E, portanto, não estou disponível para que possamos ter o questionamento a cada passo deste nome, daquela data, da outra iniciativa, porque não é isso que corresponde ao espírito deste Congresso. Portanto, esta iniciativa, para sermos claros, pretende que todos participem nela e tenham contributos nela, mas não é para trazer a cada quinzena à ratificação da Câmara as decisões que se forem tomando na organização do Congresso. Se os senhores vereadores entendem que se podem confiar neste compromisso que vos estou aqui a apresentar, então muito bem. Se entendem que não confiam nesse compromisso que aqui vos estou a apresentar, então digam-no e tomem essa atitude. É a minha intenção organizar no município este Congresso, com a perspectiva de criar condições para um plano estratégico de desenvolvimento de que estamos bem precisados, com o envolvimento de toda a estrutura municipal, seja técnica, seja política, com o envolvimento de todos os quadrantes da opinião, sejam políticos, técnicos, científicos ou de outro tipo qualquer. Agora, não proponham que a cada semana nós tenhamos que votar aqui quantos debates vai haver, quais são as visitas que vamos fazer, ou se vamos visitar a empresa A ou a empresa B, porque isso significa não haver nenhuma iniciativa de jeito. Haver aqui uma confusão todas as quinzenas em relação ao que vai ser a quinzena seguinte. E eu para isso não estou disponível, senhores vereadores. Portanto, ou estamos sintonizados no objetivo e estarei disponível para ouvir as críticas quando nos afastarmos, se alguma vez nos afastarmos deste objetivo que aqui está traçado, ou então estamos aqui a discutir uma coisa completamente diferente. Mas então não contam comigo para essa discussão. Este debate é para... Nós procuramos trazer isto à Câmara porque entendemos que este deve ser um projeto que envolve todas as forças políticas. Porque, como já aqui foi dito, não haveria nenhuma falta de legitimidade para desenvolver esta iniciativa sem nunca haver nenhuma deliberação da Câmara Municipal. Mas não foi isso que pretendemos. Não transformemos agora essa abertura num empecilho para a realização da iniciativa. E cá estaremos para ver se o que anunciei aqui como intenção da forma de desenvolver a iniciativa se vai concretizar ou não. E vai. Posso garantir-vos que vai. Sr. Vereador Ricardo Leão. Presidente, vamos lá ver. Quando o Sr. Presidente disse bem que abordou as bancadas sobre o tema, eu expliquei à minha bancada qual o teor que havia. Nós estávamos preparados para colocar as questões que foram colocadas e íamos passar à votação, porque percebi o teor. Mas também tive que fazer aquela intervenção que é ingenuidade, aqui ninguém é ingênuo. Os anjinhos estão todos no céu. Anjinhos na terra, não vejo nenhum. Com essa situação, não vamos agora meter areia nos olhos e uma camada de ingênuos aqui, que ninguém é ingênuo. Primeira questão. E ninguém é anjinho. Isto é feito com uma finalidade, muito bem, mas tem uma finalidade política. Não vamos ser ingênuos. E quando o Presidente da Câmara quis trazer o assunto aqui, fê-lo bem, dando a perspectiva da transparência e da abertura e para toda a Câmara se envolver no processo. Mas quando o vereador Fernando Costa, que na minha opinião interpretei como uma proposta, interpretei mal pelos vistos,
mas interpretei como sendo uma proposta que desde já o vou elucidar, que se não for feita hoje já não tem mais oportunidade para poder fazer. O ponto é votado hoje. Como o Sr. Presidente disse, isto não vai à Câmara, foi votado hoje. Agora, eu percebo o que o vereador Fernando Costa quis dizer, que desvirtua aquilo que o Presidente da Câmara tinha dito e que a proposta que é esta, desvirtua neste sentido. Embora eu não concordo, e o Presidente da Câmara digo-lhe já que não concordo com uma situação, que era, eu quando revi na proposta do vereador Fernando Costa para a Comissão Executiva, era até para dar essa tal abertura, transparência, de que, de facto, a finalidade é essa. Porque duas situações. O PS não considerar que esta proposta, ou que o PS, e neste caso o PS, estando numa Comissão Executiva, era um empecilho, do ponto de vista democrático, digo-lhe já que não esteve bem. Digo-lhe já que não esteve bem considerar a presença do PS e do PSD na Comissão Executiva do Congresso um empecilho, do ponto de vista democrático, não esteve bem. Porque se a finalidade é a transparência, é a abertura, é englobar toda a gente com essa finalidade santa de que o Conselho de Loures apresente propostas e toda a gente evolua nesse sentido, considerar essa presença um empecilho, eu fiquei já a pensar muita coisa. E como aquilo que o Sr. Presidente da Câmara tinha dito anteriormente na preparação com as bancadas, pelo menos quando o PS fez, e digo aqui que fez, que foi falar sobre o ponto. Nós não éramos para nem sequer colocar nada a questão, porque eu percebi que aqui ninguém é ingênuo. O vereador Fernando Costa colocou uma questão que até faz sentido. E do ponto de vista prático, não é empecilho nenhum, até acho que ajudava essa imagem que o Presidente da Câmara quer dar relativamente a este Congresso. Com a afirmação que teve, é que já não tenho tanta certeza. E, portanto, retomo aquilo que na altura, a ideia que tinha relativamente a isto. E, portanto, se o vereador Fernando Costa não a faz, o PS faz a proposta formalmente, e o Presidente da Câmara diz que não concorda com ela, e não concorda com ela, está no seu direito. O Partido Socialista, do Partido Socialista, apresenta uma proposta de alteração à proposta da Câmara, no sentido de incluir os partidos políticos na Comissão Executiva deste Congresso. Não concorda com ela, não concorda com ela, estamos assentos, está no seu direito de a fazer. Não considero nenhum empecilho, nem o PS considera empecilho, a participar na Comissão Executiva. E por si daí faço essa proposta. E depois, dizer, só para terminar, o seguinte. Compreenderá, Sr. Presidente da Câmara, que o PS não tem nenhuma obrigatoriedade, porque não está coligado com a CDU, na gestão da Câmara. E não estando coligado com a gestão da Câmara, não há nenhuma obrigatoriedade por parte do PS. Quer eu dizer isto com o quê? Quer dizer isto o quê? A posição que o PS tem aqui, sempre teve, é de não obstaculizar a gestão de quem ganhou. Sempre a teve. Não obstaculiza, não põe entraves a quem ganhou as eleições do ponto de vista democrático. Não aceito é que considerem o PS um empecilho. E a partir daí a posição muda. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador, eu não considero nem o PS nem o PSD um empecilho. Se considerasse, não tinha trazido esta proposta à reunião de Câmara. O que disse é que transformar um órgão técnico, constituído por técnicos municipais, que vai preparar e organizar as iniciativas em concreto, num espaço de debate político, não é o mais adequado. Por isso é que propomos que as forças políticas estejam representadas no Conselho Consultivo, exatamente para opinarem sobre as questões de fundo desta iniciativa, que é isso que estão aqui a levantar. Portanto, acho que tudo o que queira confundir estes dois planos é negativo. É negativo. Este Congresso tem uma finalidade política, mas não é essa que os senhores estão a referir. Tem a finalidade de pôr o Conselho de Loures a refletir sobre questões de fundo do seu desenvolvimento.
Isso, de facto, é uma questão política. E é isso que nós queremos. Que, no final disto, dentro do Conselho e fora do Conselho, se perceba que houve aqui um esforço de reflexão, de fundamentação, para encontrar as melhores soluções. Talvez isto, para alguns, seja um objetivo de sumenos. Enfim, talvez fosse mais interessante outro tipo de objetivo mais partidarizado, mas não é essa a intenção. Nós, no PCP, também vamos realizar iniciativas, ainda daqui a pouco tempo vamos realizar uma de caráter nacional, vamos realizar iniciativas com apresentação de propostas, com debate partidário, político, com crítica ao Governo, com crítica ao PS, mas não é disso que se trata nesta iniciativa. Esta iniciativa não é para isso. E eu lamento muito que esteja a ser deturpada nesse sentido. Lamento muito. Porque começa mal se já estamos neste ponto. Ainda mal a questão começou. Portanto, o PS-PSD não são nenhum empecilho. Aliás, desejo que participem o mais possível nestas iniciativas. Temos toda a abertura para isso. Mas também não queiram fazer aquilo que nós não queremos, que é partidarizar as discussões que vão acontecer. Não queremos nós, a partir da presidência da Câmara, fazê-lo. Não queiram outros transformar estes debates, estas iniciativas, numa coisa de quem está a propô-la não quis fazer. Porque senão então estamos a deturpar todos os objetivos. E aí sim é que vamos transformar a iniciativa numa questão de política nacional que não queremos. Portanto, o que eu queria pôr à votação é a proposta que foi apresentada, porque a proposta que o Sr. Vereador Ricardo Leão aqui enunciou não tem nenhum enquadramento nesta proposta. Não há aqui nenhuma referência nem à Comissão Executiva nem ao Conselho Consultivo. Portanto, eu penso que ela não pode ser feita em relação a um anexo quando a proposta não é essa. E proponho que passemos à votação. Penso que as questões já estão bastante clarificadas. Só o vereador Fernando Costa, faz favor. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu pedia ao Sr. Vereador Ricardo Leão que não apresente essa proposta, porque nós votaremos contra ela. E explico-lhe. Por princípio, essa é a nossa posição. Mas o princípio é um princípio de acordo e de maior participação e de unanimidade. Neste processo tem papel importantíssimo o Sr. Presidente e o partido que tem a maioria da Câmara. Não tendo o partido e o Sr. Presidente e o partido que tem a maioria relativa na Câmara, não estando de acordo com isso, ficava-nos mal que forçássemos um acordo. Ficava-nos mal que impuséssemos um acordo. E ficava muito mal que essa imposição resultasse de uma votação, em relação à qual até os dois partidos podemos estar de acordo, mas não estando de acordo, Sr. Presidente, e nesta matéria a palavra e a posição do Sr. Presidente é preponderante. Mas, além disso, chega-me a mim as palavras do Sr. Presidente. Na parte executiva, tudo bem, mas sempre que houver questões importantes, foi assim que depreendi, não deixará de consultar os outros partidos. Bom, e é essa a parte que mais releva. Por isso, para nós, não apresentamos a proposta, não subscrevo a proposta, não votaremos a proposta nesse sentido. Muito obrigado. Sr. Vereador Ricardo Leão. Sr. Presidente, rapidamente passamos já à votação como interesse de todos. Primeira questão. O Sr. Vereador Fernando Costa consegue-se contrariar a si próprio. Consegue dizer que ia votar contra uma proposta que foi, contra uma ideia que foi o próprio Fernando Costa que a lançou aqui para a discussão. É curioso, Sr. Vereador, deixe-me falar. Eu não o interrompi, deixe-me falar. O Sr. Vereador Fernando Costa fez uma proposta que eu interpretei como proposta, mas outros não o fizeram, mas deu uma ideia do que é que seria. E agora diz que já não, que não está a favor dela. É uma coisa que a mim, pessoalmente, e à política, não fica bem. Não fica mesmo bem. Não fica mesmo bem. Revela muito da pessoa que é. E depois dizer o seguinte... Relativamente a outra matéria, tem a ver com o seguinte. Penso que não queria... Eu entendi que não queria pessoalizar, era uma questão política. Pronto, retiro o que disse. Foi assim que eu entendi. Do ponto de vista político, fica-lhe muito mal e do ponto de vista político revela aquilo que é. Peço desculpa se houve intervenção de outra forma. Relativamente à questão central é esta. Eu compreendo o Sr. Vereador Fernando Costa. Eu
compreendo. O vereador Nuno Botelho é vereador, tem um pelouro. O vereador Franco Costa tem um pelouro na Câmara. É administrador na Valor Sul. Eu percebo que há muita coisa em jogo. Muita gente em jogo. E eu percebo. Vamos centrar a questão. Estão a dar um cheque em branco. O PS não tem a obrigação de o dar e não vai dar esse cheque em branco. Compreendo o volte-face que o vereador Franco Costa teve que fazer. Há muita coisa em jogo. Há muita coisa em jogo que não estão em condições de a perder em nome, sabe-se lá, do quê? É uma função que é vossa, é um papel que vocês é que o fazem, o PS não faz esse papel e, portanto, esse cheque em branco, que nós, na altura daquilo que falámos, tinha uma ideia do que é que era, depois da discussão que se gerou aqui, confesso que fiquei com uma ideia completamente contrária àquilo que eu inicialmente tinha feito. E estamos cá para ver. E se não for assim que eu estou a dizer, retrato-me e digo, estava errado. Se for de facto uma coisa que não se quer politizar, que não se quer fazer, vou ser o primeiro a vir aqui à Câmara e dizer, retratei-me, estive errado. Mas vamos ver. Mas como esse vamos ver, o PSD é que está preso com pelouros, o PS não está, é livre, e cheques em brancos não o faz. E que fique registado em ata.